E aí, galera, tudo bem? Nós voltamos aí para terminar aquela nossa conversa sobre o Brasil, território e natureza, agora com a sua segunda parte, a parte final, ao qual nós analisaremos as características dos domínios morfoclimáticos brasileiros. No nosso primeiro encontro, nós vimos algumas situações relacionadas à questão político-administrativa do Brasil, vimos as nossas características de regionalização, as nossas características de localização no espaço geográfico mundial, e hoje nós também vamos acompanhar um pouco da nossa natureza. Nós vamos entender um pouco sobre a divisão dos nossos domínios morfoclimáticos. Na realidade, a nível de natureza, nós sabemos que o Brasil ele é considerado um país tropical, porque todo o nosso território, por mais que nós tenhamos áreas na linha do Equador, mas todo o nosso território está entre os dois trópicos, entre o Trópico de Câncer, lá no hemisfério norte, e o Trópico de Capricórnio, que corta lá embaixo, a 23 graus, o estado do Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo. Então, o Brasil, em grande parte, na maior parte do seu território, nós estamos numa área tropical. Consequentemente, nós temos também uma diversidade de domínios morfoclimáticos devido às características do nosso território. O Brasil é um país latitudinal e, ao mesmo tempo, também é um país longitudinal. Vimos isso na primeira parte deste capítulo, quando observamos que o Brasil possui 4 fusos horários. Muito bem. Então, consequentemente, nós temos, à medida em que a nossa latitude vai mudando, à medida em que as características das massas de ar vão mudando, as características do nosso relevo vão também sendo modificadas, nós teremos os modelos de vegetação que encobrem essas áreas, daí que a somatória de situação climática mais situação vegetacional, mais as características do relevo como um todo, solo, cadeias montanhosas, se o solo ele é ácido, se o solo é pedregoso, se o solo ele é bastante fértil, tudo isso aí faz parte, no caso, das nossas características de relevo. Então, nós temos a somatória das nossas influências climáticas, que são muito maiores, nesse caso, daí nós chamarmos a nossa natureza dividida em seus complexos de domínios morfoclimáticos. Então, nós temos num total de domínios morfoclimáticos principais 5, uma mão cheia. Nós teremos o domínio amazônico, que é um domínio arbóreo florestal, ao qual nós estamos aqui, na região norte. Nós teremos o domínio do semiárido, que localiza-se no Nordeste, um domínio que é formado por vegetação de estepe semiárida, que é adaptada à falta de água, a temperaturas elevadas. Nós vamos ter os mares de morro, que vão desde o norte, lá do Rio Grande do Norte, até o sul do estado do Paraná, os chamados mares de morro, que são conjuntos de chapadas, conjuntos de planaltos, conjunto de montanhas antigas como a Serra do Mar, como a Serra da Canastra, que vão cortando entre o interior do continente ao litoral brasileiro, formando ali 2 áreas bem distintas. Uma área litorânea, ao qual chove muito devido à ação das massas de ar, e uma área interior que tem as suas características de especificidade climática, como, por exemplo, lá no Cerrado, que é um outro domínio morfoclimático, que localiza-se no centro-oeste do Brasil, e nós vamos encontrar na região sul 2 domínios subtropicais. Nós vamos encontrar no Paraná e no norte de Santa Catarina
o domínio de araucárias, e no Rio Grande do Sul nós vamos encontrar as nossas pradarias, que são chamados também de coxilhas gaúchas, ou então simplesmente de pampa, as chamadas pampas, as colinas onduladas, cobertas de gramíneas, que se perdem no horizonte. Então nós temos esses 5 domínios principais, e nós vamos encontrar também no nosso território outras 2 áreas de vegetação de transição, que são bastante conhecidas no Brasil, entre o domínio amazônico e o domínio do semiárido. Nós vamos encontrar a mata de cocais, entre o Maranhão e o Piauí, e entre o estado do Mato Grosso e o estado do Mato Grosso do Sul, entre o domínio de cerrado e o domínio amazônico, nós vamos encontrar o Pantanal Mato-Grossense. É um local de encontro, uma planície mais baixa do Brasil, né? E é totalmente coberta pela água, quase 6 meses durante o ano, e tem as vegetações que são encontradas tanto no cerrado como também a vegetação amazônica. Então, a vegetação de transição, ela tem essa característica. Ela tem um modelo de vegetação de um domínio e de outro domínio, é como se ela fosse um local de encontro. Vai acabando um e vindo o outro, e para ela não ficar no meio termo de um nem de outro, ela está ali como se fosse um muro artificial de transição. E isso aí é um enigma da natureza. A questão da evolução botânica fez com que houvesse esse encontro, essa adequação que fundamenta essas áreas de transição. Então vamos primeiramente entender um pouco sobre o domínio amazônico. O domínio amazônico, ele tem uma característica importantíssima, porque é o único domínio no Brasil que ele é totalmente influenciado pelo clima equatorial. Pessoal, o clima equatorial, como o próprio nome já diz, é a influência da latitude, da baixa latitude, próxima à linha do Equador. Nós sabemos que a zona térmica do Equador, a linha equinocial, ou a zona tórrida, como também é chamada, ela tem como principal característica ser uma região de elevadas temperaturas, devido à incisão de raios solares, um verdadeiro canhão de luz solar e calor que propicia dessa forma uma verdadeira simbiose na região a nível de biodiversidade e, consequentemente, de oferta de água. É muito quente, a evaporação também é constante e chove muito. Consequentemente, nós teremos nessa região o aparecimento de grandes florestas. Não é somente no Brasil, na linha do Equador, próximo à linha do Equador, que nós vamos encontrar florestas de características equatoriais, tropicais, bem próximo à linha do Equador. Nós vamos encontrar na África, nós vamos encontrar lá na Ásia, na Malásia, lá na Indonésia, florestas com as mesmas características. Não são análogas, não são as mesmas árvores, não é a mesma fauna, mas a dinâmica da floresta, ela tem uma semelhança. No caso da nossa floresta, que é um modelo vegetal arbóreo, porque as árvores elas são determinantes, vejam bem o que o modelo de interpretação do domínio diz. Domínios morfoclimáticos, ou seja, que a vegetação ela é dominante em uma determinada região e pela forma que ela tem, ela se apresenta como sendo influenciada pelas ações do reduto, as ações não somente do relevo,
mas do clima, principalmente do clima na região. Daí que a palavra é domínio morfoclimático, ou seja, um domínio, ou seja, uma predominância maior de um modelo de vegetação que é daquela forma porque ela é influenciada pelo clima. Interessante, né? E esse conceito serve para todos os domínios, porque a palavra dominante, ela não é algo que se refere que ela só exista ali. Não. Nós podemos encontrar no domínio arbóreo, toda floresta é um domínio arbóreo, mas nós poderemos encontrar gramíneas, nós podemos encontrar vegetação herbácea, nós poderemos encontrar vegetação arbustiva, só que, como o próprio nome define, domínio de vegetação arbórea. Então, todo domínio de vegetação arbórea é um domínio florestal. No Brasil, para ficar bem sintetizado isso aí, nós temos 3 domínios florestais. Nós temos o domínio amazônico, que é o domínio da floresta amazônica, estratificada, latifoliada e autorregulada, ou seja, ela é estratificada porque ela vem com 3 estratos de floresta, acompanhando a característica do seu relevo. O primeiro estrato é um estrato higrófilo, sempre inundada, que é chamada de mata de igapó, porque ela só vive inundada. Nós vamos encontrar, após o igapó, a mata de várzea, que é o local em que, periodicamente, essa região ela fica alagada durante 6 meses, os primeiros 6 meses do ano, ela fica alagada, e depois que começa o chamado ciclo da estiagem, no segundo semestre, quando as massas de ar que atingem a Amazônia, que é a massa equatorial continental, que se forma no norte do estado do Amazonas, e a massa equatorial atlântica, que se forma no litoral do Pará, passam a atingir em menor quantidade a região, no segundo semestre, nós vamos ter um período que é chamado de estiagem. É o momento em que a várzea fica seca e ela é aproveitada pelos povos ribeirinhos da Amazônia para o plantio. Aliás, a várzea amazônica ela é bastante fértil, porque durante a cheia, as águas sedimentares dos rios amazônicos depositam ali minerais, animais em decomposição, folhas em decomposição, e depois que a água seca, o rio fica com um leito menor, ela fica descoberta da água e ela passa a servir como solo para o plantio, uma agricultura rápida, de hortaliças, de verduras regionais, muitas delas comercializadas em mercados de cidades da região, em Manaus e Belém principalmente. Então, o domínio amazônico ele é um domínio florestal, latifoliado. Por que latifoliado, professor? Porque as folhas são largas, porque é sempre verde. A abundância de água faz com que a floresta seja exuberante. Tudo em grande quantidade. Árvores de 40 metros, árvores centenárias, uma fauna riquíssima. Nós temos a maior quantidade de espécimes de mamíferos e de insetos do planeta. Para quem não sabe, está aqui na Amazônia. Então, consequentemente, é uma região com uma biodiversidade imensa, que é resultado, então, dessa grande dinâmica que acontece próximo à linha do Equador, com muita chuva e também uma temperatura elevada. E um detalhe que é importante: o clima equatorial ele é um clima que tem apenas uma estação climática. Durante todo o ano, nós sabemos que só teremos o verão aqui na região norte.
e em outras partes fora da região norte, que é chamado de Amazônia Legal. No norte do Mato Grosso e no oeste do Maranhão também se encontra o domínio amazônico. Então, nessa região, nós teremos essas características de floresta latifoliada e estratificada. E após o domínio amazônico, na direção do leste, nós vamos encontrar a primeira área de transição, que é a área de transição das matas de cocais entre o domínio amazônico e o domínio do semiárido. A mata de cocais é uma região de palmeiras entre o estado do Maranhão e o estado do Piauí, em que a oferta de água começa a diminuir, em que o solo vai ficando mais ácido, o solo vai ficando mais arenoso, menos mineralizado, mas vai haver nessa região uma grande proporção, uma grande quantidade de palmeiras. Daí que se destacam os babaçuais no Piauí e as carnaubeiras no Maranhão. Daí a região ser chamada de Mata de Cocais. E a Mata de Cocais, quando ela termina, se inicia o semiárido. O domínio de semiárido é um domínio tropical, não esqueçam disso. Todo e qualquer domínio que se localiza entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio são domínios tropicais. Independentemente que nós digamos, é o domínio semiárido ou domínio de Caatinga, como queira. Por que domínio de Caatinga, professor? Porque muitos geógrafos preferem identificá-lo pelo nome de sua vegetação. Caa, que é a mata, ou seja, a quantidade de arbustos espinhosos, né, que existem na região, com muitas áreas em que se possui herbáceas que também são espinhosas, muito perigoso para se pisar, né? E aonde se encontra em grande quantidade as cactáceas, como a cabeça de frade, como o mandacaru, que são um modelo de vegetação que no lugar de folhas nós vamos encontrar espinhos. Então esse tipo de vegetação de estepe semiárida, ela é chamada de xerófila. Ela não é uma exclusividade do Brasil. Em qualquer localidade que você vai encontrar um modelo de vegetação em um domínio semiárido, você vai encontrar um modelo de vegetação de xerófila. A grande característica sobre o modelo vegetacional de xerófila é que essa adaptação se faz devido à falta de água. Claro que uma região semiárida, ela precisa ser cercada por cordas de montanhas que impeçam a entrada de massas de ar no seu interior. E é o que há no Brasil. Como nós temos, desde o litoral do Ceará, contornando o litoral do Rio Grande do Norte, contornando o litoral de Pernambuco, da Paraíba, de Alagoas até o sul da Bahia, áreas em que nós encontraremos chapadas, o Planalto Oriental brasileiro, sai da Bahia, entra pelo litoral do Espírito Santo, a Serra do Mar, que vai até os contrafortes de Torres, no Rio Grande do Sul. Então, é uma verdadeira muralha que separa os mares de Morro, separa do domínio semiárido. Então, consequentemente, chove muito no litoral, porque essas cadeias montanhosas impedem que as massas de ar cheguem carregadas de nuvens lá no interior do Nordeste. Então, primeiramente, ela vem carregada e encontra as cadeias montanhosas como obstáculo. Acontece a precipitação de muita chuva no litoral, elas ficam mais leves, ascendem e as correntes de vento empurram-nas na direção do interior do Nordeste. Quando acontece isso, nós vamos ter
nuvens com pouca água em suspensão, consequentemente 300 milímetros de chuva ao ano é o que acontece no interior do semiárido. Daí não haver uma possibilidade de termos uma vegetação mais exuberante do que a caatinga. Mas o que não quer dizer, eu falei para vocês, que isso não quer dizer que nós tenhamos que ter uma vegetação somente espinhenta. Não, nós vamos ter árvores pequenas, árvores que são encontradas no cerrado, mas a vegetação predominante do domínio de semiárido é a vegetação arbustiva, é a vegetação herbácea e a vegetação cactácea. No litoral brasileiro, nós vamos encontrar, nos mares de morro, o nosso principal domínio, que veio a ser o domínio de encontro entre o colonizador e o colonizado, que foi, no caso, a Mata Atlântica, que recobre os mares de morro. Por ser uma floresta tropical, com uma biodiversidade interessante, ela passou a ser depredada e a ação antrópica, ela durante esses 500 anos de Brasil, ela foi dizimada, restando hoje apenas 7% da sua totalidade. Foi um verdadeiro desastre ambiental a ocupação da Mata Atlântica desde o período colonial brasileiro. Mais abaixo nós encontraremos a chamada Mata de Pinhais ou Mata de Araucárias, que é genuinamente uma floresta subtropical brasileira. Então, ela não é uma floresta como a Mata Atlântica, nem como a floresta amazônica. São duas florestas heterogêneas, florestas que possuem uma grande biodiversidade. Mas a Mata de Pinhais ela é uma floresta homogênea. Ela não tem uma grande diversificação de biodiversidade, nem botânica e nem faunística. O grande detalhe da Mata de Pinhais é que a expansão da colonização e a expansão das atividades agrárias no Brasil a partir do início do século XX, quando da expansão da imigração no Brasil, ela entrou em colapso e passou a sofrer o processo de extinção. Hoje, como uma forma de deter a extinção da floresta de araucárias, se produz o reflorestamento, até pelo fato de que economicamente ela é muito explorada, a sua madeira é utilizada em grande escala na produção de móveis, na produção de papel. Então nós podemos dizer o seguinte, que em grande parte hoje a Mata de Araucárias é uma floresta artificializada, é uma floresta sem biodiversidade, é uma floresta reflorestada, replantada para o seu reuso, a sua reutilização como local, depósito de recursos naturais para a indústria de papel e para a indústria moveleira. No sul do país, no Rio Grande do Sul, nós vamos encontrar o domínio de pradarias, que são os campos brasileiros do sul. As herbáceas, as gramíneas. Quando a gente fala em gramíneas, a primeira coisa que se pergunta, o que é uma gramínea? É a grama, a quantidade de grama. Modelo de vegetação de grama, capim. Todo mundo sabe que é capim, né? Então, existem tipos diferentes de capim que podem servir de alimentação para determinado modelo de fauna. E o gado bovino se adequou muito bem a esse tipo de vegetação e passou a ser o modelo econômico no século XIX, que passou a gerar uma grande quantidade de migrações para o Rio Grande do Sul. Então, o domínio de pradarias é o nosso domínio mais meridional. No centro do Brasil, nós vamos encontrar o cerrado. O cerrado também é chamado de a savana brasileira e é tipicamente
um modelo de vegetação tropical típico. O tropical típico é aquele em que possui duas estações bem definidas. O verão chuvoso e quente, mas o inverno quente e seco. Esse é o grande detalhe do Cerrado. O Cerrado ele também é chamado de a savana brasileira. As árvores que nós vamos encontrar no Cerrado, elas são árvores baixas, galhos retorcidos, as folhas caem, é uma vegetação chamada de caducifólia ou caduciforme, porque as folhas são caducas. Durante o inverno, as folhas caem para que ela possa suportar a falta de água, o calor que acontece lá no Cerrado. Mas o Cerrado também ele possui uma grande vegetação arbustiva. Não é uma vegetação arbustiva com grandes espinhos, espinhenta, vamos dizer assim, como na Caatinga. Mas a vegetação arbustiva, ela geralmente tem 1,5 m a 2 metros de altura e é uma vegetação adaptada também a uma grande estiagem. Vejam que o Cerrado ele tem essa característica. São 6 meses de muita chuva, fica verdejante, mas 6 meses acontecem até incêndios espontâneos pela falta de chuvas. Então é o chamado clima tropical típico. É diferente do que acontece lá na Mata Atlântica, que a vegetação ela é uma floresta tropical, mas ela sofre a ação das massas de ar que trazem chuvas para o litoral. Então, no litoral, nós vamos ter o clima tropical diferente desse clima. No litoral, nós vamos ter o clima tropical litorâneo. E é um clima tropical mais ameno. Como lá o clima do interior do estado de São Paulo, que também é um clima, antes de chegar no trópico de Capricórnio, é um clima tropical mais ameno, devido à altitude do Planalto Paulista. Então, aumentou a altitude, diminuiu a temperatura, nós sabemos disso. Então, consequentemente, a região interior do Cerrado é uma região que a continentalidade, ou seja, o afastamento do litoral, faz com que seja uma região muito quente no inverno. E as chuvas faltam durante o inverno. A umidade relativa do ar ela é restrita, é diminuta. E isso dificulta até quem tem problema respiratório. Quem já foi em Brasília, em Goiás, no Mato Grosso mesmo, durante os meses de junho a setembro, já sentiu o que eu estou falando. A garganta sente a falta de saliva, não consegue salivar, porque o ar é seco. Você inala aquele ar seco, que dificulta muito o sistema respiratório. Entre o Cerrado e o domínio amazônico, nós vamos encontrar aí sim a nossa outra vegetação de transição, que é o Pantanal. O Pantanal é uma vegetação de encontro entre os dois grandes biomas. Aqui nós encontramos o Cerrado, aquela vegetação de árvores baixas, arbustiva, e do outro lado nós vamos encontrar o domínio arbóreo florestal da Amazônia, e no meio o Pantanal, como se fosse uma vegetação transitória, possuindo as duas características de vegetação. Então, pessoal, nós podemos dizer que o Brasil é um país riquíssimo em domínios morfoclimáticos, em biodiversidade, e nós necessitamos preservar toda essa riqueza natural. Podemos explorar, mas com responsabilidade, coisa que nos últimos tempos nós não estamos fazendo adequadamente. Então, nós acabamos aqui essa segunda parte sobre a questão dos domínios morfoclimáticos. Vimos os 5, o amazônico, o domínio de semiárido, o cerrado, domínio de mares de morro, araucárias, e nós vimos também o domínio de campos e as duas grandes vegetações de transição, cocais de um lado e o Pantanal do outro. Fica por aqui o nosso desejo
para que nós possamos estar juntos novamente no nosso próximo assunto sobre geografia mundial, países de grau de desenvolvimento diferentes, ok? Até lá, tudo de bom. Tchau, tchau. Beijo no coração.